Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente aprofundar um pouquinho o tema sobre planejamento. Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo nesse vídeo é que eu consiga transmitir para vocês, primeiro, por que é importante montar um planejamento, né? O que é legal colocar, o que é fundamental ter dentro de um planejamento, como e onde fazer, as diversas ferramentas que a gente tem, com quem compartilhar. Então assim, o planejamento é meu, mas o que eu preciso compartilhar com A, B ou C para que eu minimize a chance do meu planejamento fugir, tá? E se der errado, o que eu faço? Vamos lá? Então, para a gente começar, por que é importante montar um planejamento? Hoje a gente vê muitas pessoas assim sofrendo de transtornos de ansiedade ou de não algum transtorno, mas se incomodando, né, sendo afetado por questões de ansiedade. E há uma grande ferramenta que a gente tem para o ansioso é um planejamento. Um planejamento estruturado, não rígido, mas estruturado. Outra coisa é que a gente tem cada vez mais coisa dentro da nossa cabeça. Então, assim, às vezes a gente não lembra o telefone, a gente quer ligar para alguém e se a gente não tiver o celular, um número na agenda, a gente não consegue falar. Então, assim, a nossa cabeça, a gente precisa economizar nosso HD, né? Então, assim, a gente ter um planejamento, ter uma ferramenta que possibilite a gente ter uma visão macro das nossas atividades e pontual também, né? Assim, naquele dia, naquela semana, naquele mês. Isso é importante. Quando a gente fala de trabalho, né, assim, a gente vai trabalhar, a gente vai ou numa organização ou na nossa vida pessoal, né, assim, que você trabalha em casa, é importante a gente ter um planejamento para a gente conseguir estruturar que ações a gente precisa fazer de pequeno, médio e longo prazo para que a gente tenha sucesso na nossa vida profissional. E a gente trata, às vezes, a nossa vida pessoal de forma superficial. E se a gente não estiver bem com as nossas atividades, a gente tem vários papéis. Eu vou dar o meu exemplo. Mãe, atleta, profissional, dona de casa, esposa, filha, amiga. Então, assim, olha quanta coisa a gente tem vontade de fazer. Se a gente não se planejar, não se estruturar, às vezes a gente vai largando um pratinho que pra gente é fundamental para nossa felicidade. Então a gente monta um planejamento para a gente conseguir estruturar direitinho o que a gente quer fazer, o que é importante a gente fazer. Então assim, que mês que é legal ter médico? Se aquele mês tiver médico, poxa, e não é sempre que eu tenho, o que eu preciso tirar daquele mês? E a gente conseguir equilibrar. Já entrando no segundo tema, né? O que é legal colocar ali? Então, vou dar o meu exemplo. O que eu coloco? Eu coloco aquelas atividades imprescindíveis naquela semana. Então, assim, eu tenho um planejamento mensal macro. Então, supermercado, por exemplo, esse horário, o horário da manhã que eu tô gravando esse vídeo, a minha filha está na creche. Então, na segunda-feira de manhã, o que eu vou fazer? Na terça de manhã, o que eu vou fazer? Para eu estruturar, para eu não ficar perdida dentro das diversas atividades que eu tenho para executar e não ficar só na atividade doméstica ou então não dar atenção para a atividade doméstica. Então, eu consegui equilibrar isso. Então, segunda, eu vou gravar os vídeos. Terça, eu vou para academia. Quarta, eu tenho que faxinar. Quinta, eu começo a organizar isso. Que dia que eu vou no supermercado? É sempre quarta-feira, 3h30 da tarde que a gente vai no mercado? Não. Tem semanas que aquele horário ele vai precisar fazer alguma coisa e aí a gente vai reorganizar. E é importante a gente ter ali essa conversa para a gente conciliar os nossos afazeres, né? E eu não ficar com a expectativa de que eu vou fazer o mercado e ele sabendo que ele não vai poder me ajudar. Então, é importante a gente conciliar isso, tá? Então, com quem compartilhar é fundamental. Então, não adianta você fazer um planejamento super rígido ou super bem elaborado e não contar que existem outras pessoas que convivem com você, que precisam da sua ajuda ou que você precisa da ajuda de outras pessoas para executar alguma tarefa, tá bom? Como e onde fazer? Hoje em dia a gente tem inúmeros aplicativos, mas eu ainda sou adepta do papel. Então, assim, eu faço meu planejamento, depois eu compartilho até na agenda do Google com o meu marido para a gente ter o que a gente vai estar
em sintonia, o que a gente precisa estar junto ali, tá na agenda dos dois. Então eu tenho a minha agenda de papel, que fica aqui, que fica visível, que para mim funciona muito bem, e a gente usa a agenda do Google, mas tem N aplicativos que vocês podem usar hoje em dia. Então, pensar qual a melhor estratégia para você. Eu vou fazer tudo online e você não olha, vou fazer tudo online e não coloca um alarme para aquela tarefa fundamental, importante, não vale a pena, tá? Então, primeiro identifica aquilo que funciona para você, se é uma agenda, se é um papel colado, se é o aplicativo, se é o celular, o que funciona para você, e ali você monta. O ideal é que você consiga visualizar no seu planejamento aquilo que você não consegue não fazer naquela semana ou naquele dia, e aí coloca cor diferente. E aquilo que você até consegue flexibilizar, se é necessário flexibilizar. Às vezes a gente acorda num dia que a gente está com um dia lotado e a gente não está se sentindo tão bem. Será que a gente consegue remanejar, tirar alguma coisa daquele dia, colocar para um outro dia, né? Se a gente colocar também o dia inteiro lotado, a gente não coloca um espaço para um cafezinho e, nossa, se eu não tomar um cafezinho à tarde, eu vou surtar. Então, é importante você se conhecer para você montar um bom planejamento. Não adianta cada horário que eu tiver, porque quando a gente está montando o planejamento é só racional, né? Cada horário eu vou colocando coisa, e chega no dia eu falo, tô exausta. Eu fiz milhares de coisas, eu tô muito cansada, no dia seguinte eu já não consigo cumprir com tanta excelência o meu planejamento. Então é importante você ir colocando folgas, para você também não ficar consumida, exaurida, tá bom? E se der errado? Né? Então assim, às vezes a gente monta o planejamento e não por nossa vontade ele não dá certo. Às vezes a gente se sente impotente, fica frustrada, fica irritada, mas se a gente só sentir isso, a gente joga fora o dia inteiro, joga fora a semana, né? E não vale a pena isso. Então, se der errado, gente, se der errado tudo bem, vai dar muito errado. Nossa, pra mim dá muito errado, eu acho que pra você também vai dar errado, já deu, vai dar e vai continuar dando errado, né? Essa é a nossa vida. Então, deu errado, eu paro, olho, porque às vezes acontece alguma coisa, um imprevisto. Tá, esse imprevisto vai se encaixar aqui. O que daqui eu posso contactar alguém e remanejar? O que daqui não vai ter jeito? Eu vou ter que dar conta de tudo mesmo? Eu vou precisar de pedir de ajuda para alguém? Ou eu simplesmente não vou poder fazer mais nada aquele dia, eu vou ter que me virar no outro dia. Isso acontece sim, tá? Às vezes eu tô contando com tudo e o carro quebra. Acabou, o carro quebrou, vou ter que resolver o carro, vou ter que chamar o reboque, e aí depois eu vou ver como é que eu consigo solucionar, né? Mas se eu tiver a clareza, conseguir olhar de forma macro como estão meus outros dias da semana, eu consigo ver que aquilo que eu estava programada para fazer hoje, meu carro quebrou e eu não vou conseguir fazer, o que eu consigo remanejar, o que eu vou ter que sair, pegar um Uber, pegar um táxi mesmo e me virar para resolver hoje, o que eu vou me atrasar e vou ter que avisar a pessoa, eu consigo me programar, eu diminuo o meu nível de ansiedade, eu diminuo o meu nível de frustração, às vezes o meu nível de agitação, porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer e tudo na cabeça, sabe o que acontece? A gente fica girando para um lado para o outro, acaba fazendo muito pouco e cada vez a nossa lista aumenta, né, de atividade, e a sensação de não produzir é imensa. Então, até para eu ter a escolha de tipo, tá, minha casa tá bagunçada, mas hoje eu já fiz coisa pra caramba e eu escolho conviver com a minha casa bagunçada, eu não vou arrumar a casa hoje. Eu passo para ela para outro dia. Eu tenho o poder de escolha. O planejamento ele serve para me libertar nesse sentido. Eu saber aquilo que eu preciso fazer hoje e aquilo que eu posso deixar para amanhã e tudo bem. E aquilo que não dá para eu fugir, né? Até falei no Stories, assim, tem coisas que a gente não tem como fugir. Então, como é que funciona para você? Eu faço uma atividade muito legal e depois eu já faço aquilo que não tem como eu fugir? Ou então eu já começo o dia fazendo aquilo mesmo para eu me ver livre e me sentir mais livre durante o dia, mais realizada? Então você tem que se conhecer. Mas lembra que o planejamento você tem que olhar direto, você tem que olhar sempre. Não é montei o planejamento hoje, esse é o planejamento da minha vida. Não existe isso, né? A gente muda o tempo inteiro, a nossa rotina muda e a gente tem que encarar isso de forma realista, mas de forma clara. A gente sentar e se planejar
para a gente ter uma melhor vida possível, ok? Se você gostou, coloca aqui um ok, me dá sugestão de novos temas e a gente vai se falando. Beijo, boa semana!